Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, jornalista e advogado, nessa minha missão de trazer boas informações e orientações jurídicas de qualidade para vocês. No programa de hoje eu recebo o colega advogado Dr. Francisco Costa Barros. Vamos falar sobre inteligência artificial. Dr. Francisco, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Estamos aqui para colaborar. Pois é, Dr. Francisco, inteligência artificial está aí em todos os lugares, mas ainda há algumas dúvidas exatamente o que vem a ser a inteligência artificial. Marcelo, a inteligência artificial, ela é um sistema, né, que na verdade não é nada novo. Isso vem desde a década de 50 e ficou um pouco adormecida, e depois com John McCarthy, que surgiu essa forma de um raciocínio de máquina, inteligência de máquina, machine learning, aprendizado de máquina. E aí é um sistema que ele consegue, através da PNL, que é a programação de linguagem natural, ele consegue falar com a linguagem natural, consegue se comunicar com o homem respondendo tudo que está na base de dados dele. Só que essa base de dados é gigantesca, né? Ele busca na internet todo tipo de informação, então ele consegue fornecer informações muitas vezes, a maioria das vezes confiáveis, porque a confiabilidade depende do tipo de inteligência, a base de dados que está sendo pesquisada e também a forma que você pergunta, que se chama prompt. O prompt é a maneira que você limita a resposta que você quer. Então, com prompts bons, você tem boas respostas. Então, basicamente é isso. O senhor falou é algo antigo e é algo também que está presente em outras situações. A gente está falando aqui da linguagem, vamos ser mais específicos, assim, esses programas como ChatGPT, Gemini, mas uma vez uma pessoa fez uma comparação, Marcelo, aquela luzinha da praça que acende de 5 para 5 e pouco quando escurece, ali tem uma inteligência artificial, ou seja, ela também não é limitada apenas ao uso hoje muito comum de fazer buscas, de fazer textos, né, assim? Existe... Exatamente esse exemplo não é um bom exemplo porque ali é só um sensor, é um sensor de luz, né? Que quando a luz do sol se apaga, ele cria um interruptor que acende a luz. Então, nesse ponto, não tem inteligência. Mas imagine que a soma dessas informações de todas as lâmpadas da cidade dentro de um sistema pode gerar um sistema de inteligência artificial para poder controlar, saber se a luz apagou, se não apagou, qual a rua que tem mais luminosidade, qual que tem pouca, enfim. O sistema de inteligência é um raciocínio, a inteligência é um processamento que vai gerar informação útil, né? É interessante, Marcelo, é que para os advogados usarem isso hoje, existe muita resistência ainda. Da mesma forma como houve resistência ao PJE, o próprio PJE, que hoje em dia é uma realidade, né, Marcelo? Isso, em todo lugar. Da justiça, né? Exatamente. O PJE, que é o sistema jurídico eletrônico, então ele é uma realidade no Brasil todo, mas ele já foi muito combatido por vários advogados. E, inclusive na pandemia, quando foi necessário fazer audiências virtuais, né, tudo online, houve um choque muito grande ali com os advogados, né, que é o choque da tecnologia com a tradição do advogado. E agora também se repete isso com a inteligência artificial. Acontece que muitos advogados estão combatendo a inteligência artificial, arredios, uma tecnologia. E a mensagem que eu deixo, Marcelo, que a inteligência artificial é uma onda, tá? E essa onda é como uma onda do mar, tá? É uma onda que ela está vindo e ela é inevitável, tá? Então, ou você aprende a surfar essa onda, ou você vai ser engolido por ela. Não só na advocacia, como acho que qualquer área. Qualquer profissão hoje é qualquer importante área. acompanhar essa, digamos, nova onda, como você falou, tecnológica, né? Isso. Hoje em dia, não é que a inteligência artificial vai tomar o lugar do advogado. Isso não vai tomar, porque o advogado, ele que controla a estratégia, ele que controla as ações, o contato com o cliente, não vai tomar o lugar. O advogado que tem medo disso, ele não precisa ter medo da inteligência artificial tomar o seu lugar. Agora, o que vai acontecer é que um advogado que saiba usar a inteligência artificial vai sim tomar o lugar daquele que não sabe. Eu vi um comentário também, uma comparação, que estamos no caminho de uma superinteligência, que seria justamente a junção dessa inteligência artificial com a inteligência humana. Então, nós e máquinas juntos, um raciocínio, pensando,
utilizando da forma correta, podemos chegar a uma superinteligência, né? Sim, a superinteligência, a tecnologia, ela evolui de uma forma exponencial. O que é exponencial? É uma curva que ela acelera, ela sobe cada vez mais rápido com o tempo, né? Uma reta, né? A gente pode fazer uma evolução linear, que é nossa evolução, o nosso cérebro evolui linearmente. A exponencialidade, ela aumenta, ela sobe muito com o tempo, né? Vai multiplicando, ela não vai somando, ela vai multiplicando. Então, hoje em dia, apesar de ter bastante informação, quanto mais informação tem, maior é o volume de informação da inteligência artificial. E isso vai somando cada vez mais rápido ao ponto de chegar a um limite dela saber tudo. E isso se chamaria a superinteligência. E até falando essa questão que o senhor falou do raciocínio, até para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, um programa como o Gemini ou ChatGPT e outros tantos de linguagens de larga escala, eles se diferenciam da pesquisa do Google, né? Outro dia eu conversando com um primo, ele dizendo, não, porque eu queria saber uma informação, fui lá no ChatGPT, ele já me deu tudo certinho, disse, olha, cuidado, porque não é bem assim, não é uma pesquisa do Google que traz uma resposta ali pronta, né? Não é verdade? Isso. Tanto é verdade o que você está dizendo que o próprio Google desenvolve, a Gemini é a IA do Google. Então, é como se o Google estivesse criando algo para matar o seu principal produto, que é o próprio Google, né? O Google, que nós, sistema de busca, ele já cria aquilo ali. Antes que alguém crie um sistema de IA para concorrer com ele, ele mesmo criou. Então, possivelmente, daqui a alguns anos, né, o Google, como nós conhecemos, vai se acabar. Ele vai ser tudo por IA mesmo, ele vai dar respostas prontas e cada vez mais inteligente, cada vez mais produtivo e útil para a gente. Vai melhorar a nossa vida, melhorar a nossa busca, melhorar nosso conhecimento. Com relação a essa questão cada vez mais pessoas utilizando, cada vez mais profissionais, o senhor comentou da resistência da advocacia, eu conheço pessoas próximas, né, colegas advogados que têm uma resistência, têm dificuldade de acreditar, né, têm dúvidas da veracidade das informações que são indicadas por um chat GPT, por exemplo. Como acreditar nessa ferramenta, né? Existe, seja na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, já regulamentações sobre uso, sobre verificação, como é que funciona do ponto de vista legal, inclusive? Sim. No mundo todo, né, existe um movimento, né, de preocupação com essa evolução, especialmente no que você falou anteriormente sobre superinteligência. Então, a preocupação é quando chegar nesse nível de superinteligência, você não consegue mais controlar, não é assim, né? Ela vai ter uma certa autonomia de raciocínio, né? E ninguém sabe como é que vai ser isso, é totalmente uma incógnita. Então, o mundo todo e no Brasil também, né, se preocupa com essa regulamentação, tá? E é uma regulamentação de difícil realização. Difícil porque tem países que estão desenvolvendo inteligência artificial de ponta, como a China, por exemplo, que não está muito preocupada com regulamentação. Então, você tem aquele choque, né? De um lado, tem IAs cada vez mais poderosas, sem regulamentação, de outro lado, a preocupação que ela seja regulamentada para que não seja aplicada de uma forma, né, que possa causar algum malefício, algum desastre mesmo para o ser humano. Eu falo da questão da regulamentação, até fazendo um paralelo com a Lei Geral de Proteção de Dados, regulamentação das mídias digitais, nas redes sociais. A Comissão Europeia é sempre muito atuante, nos Estados Unidos também. O Brasil tem uma lei, mas está ainda em discussões, né, no Congresso, no Supremo, enfim, regulamento, não regulamento, é censura, não é censura, né? Mas sempre no sentido de você ter boas práticas e, como o senhor falou, evitar danos, evitar prejuízos e lesões, enfim, aos direitos das pessoas de um modo geral, né? Exatamente, né? Dessa parte da LGPD, recentemente uma das Big Techs aí foi multada em $1 bilhão, né, por causa do uso indevido de informações dos seus usuários. E é uma preocupação realmente a LGPD, porque ele pega a proteção de dados, ele pega a informação de tudo que tiver na internet, né, em todos os bancos de dados disponíveis, ele faz essa varredura, sem muitas vezes citar o autor, né, enfim, o proteger aquele dado que pode ser um dado sensível, como a lei LGPD prevê, que na verdade a LGPD ela é quase uma cópia da GDPR, que é a Legislação de Proteção de Dados
vigente na Europa. Então, é muito parecida a nossa LGPD com a GDPR. Então, é realmente uma preocupação a proteção de dados com IA. Trazendo para a advocacia, para o campo do direito, como que isso pode impactar em relação ao jurisdicionado? Nós, cidadãos, que iremos, de alguma forma, ou já foi, ou iremos novamente à justiça, como que a justiça tem lidado com a inteligência artificial para tratar os casos que chegam, digo, processar, conhecer e julgar as mais diversas demandas? Olha, Marcelo, no meu ponto de vista, hoje em dia tem alguns conflitos, a gente está vendo que algumas decisões que o advogado faz a petição toda, teve um que fez uma sustentação oral só com IA, né, e foi considerado uma baita falta de respeito, né, com os desembargadores que estavam lá no momento, porque se presume que é feito, né, ao vivo ali, né, mesmo online que seja síncrona, né, seja ao vivo. Então isso é um problema. Mas é um problema que vai ser apenas uma adaptação. Por quê? Porque a IA é uma realidade no judiciário, né? O Supremo já tem a sua IA já faz tempo, né? O STJ tem sua IA, o CNJ tem um laboratório de inovação para desenvolver IA para o judiciário. Recentemente lançou agora uma IA que está sendo já aplicada em todos os tribunais, aqui no TRT, por exemplo, está sendo aplicado, na Justiça Federal, o doutor Marco Bruno aqui, que é um dos inovadores, um juiz que está à frente dessa inovação. Então, a IA ela está disseminada no judiciário. Então, o judiciário não vai criticar que o advogado use, porque ela é usada e será cada vez mais usada, né? Usada e incentivada para aumentar exatamente a produtividade do judiciário, que o nosso judiciário brasileiro é um dos mais assoberbados que tem no mundo. Muitos processos, muitos processos, milhares de processos. Então, a IA vai ajudar, sim, a diminuir, a aumentar a eficiência do Poder Judiciário. E com relação à advocacia, né, enquanto muitos até limitam ou quase proíbem o advogado de usar, no meu escritório, por exemplo, não é que é proibido, ele é quase obrigado a usar. Ele é muito incentivado. Nós temos, por exemplo, o ChatGPT pago, né, a versão paga que é mais completa para todos, tem várias ferramentas, tem o notebook LM do Google, que você faz pesquisa dentro de uma base de dados que você alimentou, que aí você tem respostas confiáveis, né, porque é uma base de dados científica ali, de dados de livros e artigos científicos. Enfim, lá todos nós usamos, né, eu contratei uma consultoria de IA, né, para desenvolver ferramentas para melhorar a produtividade do escritório. Essa consultoria ela é permanente, ela fica ali o tempo todo nos ajudando. Então, é uma questão, como eu falei no início, né, é uma questão de mentalidade. A transformação digital, a inovação, ela é questão de você querer, tá? Então, se você não tiver nessa onda, eu não sei como é que vai ser. Acho que é a questão de você pesquisar, buscar conhecer. Eu acho que não sei se foi em 2022 ou 2023, quando surgiu o GPT na versão gratuita ali, acho que uma versão 2.0, 1.0 aqui no Brasil, né? Hoje já vai na 4.5. Isso. E eu não conhecia a ferramenta, né? Me cadastrei, comecei a usar e a minha mentalidade era de um Google, né? E eu fiquei, vamos dizer assim, brincando, só para fazer uma petição aqui. Levei um caso concreto para ele, mas tipo, faça isso. Aí vem lá aquela coisa bonita e tal, mas quando você vai olhar o texto, vai conferir, vai ter umas coisas meio estranhas. Você vai ver um artigo tá equivocado, uma jurisprudência foi inventada, porque as pessoas às vezes não entendem. A IA ela é generativa, ela cria, ela inventa, né? Isso então, mesmo. aquilo que o senhor falou dos prompts, que nada mais é do que comandos que você precisa dar para você, de fato, extrair aquilo que você quer de uma forma apurada, que tenha confiabilidade, né? Exatamente. Esse prompt, você tem que saber pedir. Se você pedir mal, vai ter uma resposta ruim, né? Isso que você falou do ChatGPT é interessante. Quando eu concluí o meu mestrado em Ciência, Tecnologia e Inovação, eu escrevi na minha dissertação, né, isso em 2020, né? Então, o ChatGPT não tinha sido lançado ainda no Brasil, né? Ele já estava em desenvolvimento pela OpenAI nos Estados Unidos. E eu comecei a ler, né, sobre esse sistema nos Estados Unidos, e eu escrevi na dissertação que no futuro, provavelmente,
essa inteligência fará petições para os advogados. Está escrito 2020. lá. Em 2020 eu escrevi isso, né? Então, 2 anos depois, né? Menos de 1 ano depois, ele já estava fazendo isso em inglês e 2 anos depois já estava fazendo em português. Então, eu escrevi, né? Antes de existir, eu já estava falando sobre isso, que seria possível, né? Fazer petições para auxiliar o advogado, né? Para auxiliar. Então, é você enxergar e ver que aquilo ali é uma ferramenta. A IA é uma ferramenta, não um instrumento de competição com o advogado. Não é substituição. Não substituição, é uma ferramenta. Né? A ferramenta você usa. Você usa uma ferramenta. Como uma faca para um açougueiro, ele tem a faca, mas ele tem que conhecer a carne, tem que conhecer como cortar. O trabalho é dele, mas é uma ferramenta como uma faca. Eu, nessa experiência com a IA também, eu tenho estudado um pouco mais. Eu estive em Recife fazendo um curso lá no Instituto Luiz Mário Moutinho. Sim. E no dia a dia eu tenho tentado trazer essa prática para a advocacia, né? E outro dia eu percebi que a inteligência, acho que ela estava cansada. Não sei se isso ocorre, o senhor conhece mais essa parte. E a gente começou a dialogar e ela começou a me dar uma resposta. Eu disse, olha, mas não é essa a resposta, eu te pedi isso. Eu queria que você reformulasse, tava lá os prompts. Ela vinha com a minha resposta. Na terceira vez, olha, você cansou. Eu vou deixar você aqui descansar um pouquinho, depois a gente retoma a nossa conversa. Aí eu encerrei a conversa e reabri um outro chat, né? É interessante isso. São os limites dos tokens, né? Sim, sim. Recentemente, tem isso também, o limite do token. Então, quando você tem a versão paga, então você tem, né, uma amplitude maior de resposta, uma riqueza maior de resposta. E interessante isso que você falou, é que nessa consultoria que nos contratamos no início desse ano, nós fomos aprender a fazer prompt, que parece muito fácil a pedir, né? Mas não é fácil. Às vezes um prompt pode ter o tamanho de uma folha. Poxa, mas eu vou fazer um prompt tão grande que é melhor eu mesmo fazer, né, a petição. Não, né? Porque ele vai fazer uma coisa bem mais completa. Mas você tem que gastar um tempo, você tem que investir no prompt. Tá? Você tem que... Não é uma linha... faça isso, faça um desembargo de declaração. Não é isso. Você tem que meio que quase ensinar para ele do jeito que você quer, detalhadamente. Então, um prompt... Tem prompt nosso lá que a gente faz que tem quase, sei lá, 60, 70 linhas, tá, de prompt. Então, comandos bem específicos. Comando específico. Faça isso, faça aquilo, pesquise isso, pesquise. Então, são comandos, né, que nós aprendemos com esse consultor de IA, que é o Iron, que são muito úteis, né? Nós aprendemos a fazer e, assim, dá trabalho. Dá trabalho fazer um prompt bem feito, um trabalho mais, né, bem complexo. Bem complexo. E como que a gente pode orientar o pessoal que nos acompanha? Qual a inteligência dessas de grandes linguagens escolher? São várias, né? A gente já tem o Grok, a gente falou de Gemini, tem o ChatGPT, tem o Notebook, que o senhor citou, tem inteligências me parecem ser mais voltadas para criações gráficas, para imagens, vídeos, né? Você tem aí já uma gama de ferramentas disponíveis. E como que a pessoa comum vai conseguir, de repente, identificar o que serve para mim, né? Exatamente. Muito boa a sua pergunta, Marcelo. E eu tenho uma resposta, né? Assim, eu gosto de simplificar as coisas. Então, para mim, a melhor IA é aquela que você usa, tá? Então, se você não usa nenhuma, não fique procurando muito qual a melhor, não. Veja qual que a maioria das pessoas estão usando, qual a mais simples de usar. Então, você tem o ChatGPT, tem o Gemini. Sei lá, veja qual que você se adapta mais, né? Uma outra, e comece a usar. Depois que você começar a usar, você souber fazer um prompt, começar a ter resultados, né? E aí você vai partir para conhecer outras IAs, né? Mas comece com alguma. Comece as mais simples. O ChatGPT é muito simples, tá? Se você já tiver uma conta paga no Google, né? Faça o notebook, use o Gemini como IA e use o notebook LLM, né? Para poder você começar a usar. Então, escolha uma, seja ela qual for,
tá? Especialmente, se for advogado, tem que ser de texto, tem que ser ou ChatGPT, né? Depois vai estudar vídeo, transcrição de texto, ou enfim, uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais diferenciada. Mas comece pelo básico e use. Comece a usar, porque você usando, você vai mudar a sua mentalidade. E mudando a mentalidade, você vai começar a se interessar mais, naturalmente vai estudar um pouco mais, vai aprender prompt, vai aprender outras coisas e ampliar, assim, a sua atuação. Perfeito. Eu conversei com o Dr. Francisco Costa Barros, advogado, nosso colega, sobre inteligência artificial. E se você tiver algum tema que você queira ver aqui no nosso programa, você pode, nos comentários, deixar lá a sua sugestão. Dr. Francisco, obrigado, seja muito bem-vindo e já está convidado para outros temas aqui no programa. Muito obrigado, até logo. E a vocês, um abraço, até o próximo programa.